Olá, meu nome é Breno Ditura, engenheiro de aplicações da Intralox. Revisaremos agora os 5 principais riscos de corpos estranhos relacionados a transportadores e como enfrentá-los proativamente. A maioria dos produtos alimentícios são transportados através de esteiras. Às vezes ocorrem desgastes e quebras prematuras, levando ao risco de contaminação por corpo estranho. Considerando o custo associado a produtos descartados ou recalls, entendemos as implicações de como o risco de corpos estranhos no produto poderá afetar você. A Intralox analisou milhares de transportadores nas fábricas de nossos clientes. Destrinchamos esse conhecimento e experiência no que consideramos as principais causas do risco de corpo estranho relacionado a esteiras e transportadores. O objetivo dos módulos que você está prestes a assistir é fornecer uma breve introdução a essas questões, bem como algumas sugestões sobre como abordá-las. Neste módulo, abordaremos os desafios de manuseio das esteiras e suas implicações. Na imagem superior da direita, esteiras contalísticas são empilhadas umas sobre as outras. Isso não é recomendado para nossas esteiras. Nós embalamos nossas esteiras de uma forma muito cuidadosa para evitar quebras. Observamos certas práticas que aumentam os riscos de quebra nos processos de remoção e reinstalação da esteira. Isso é muito importante em esteiras mais largas e pesadas, que são mais difíceis de acessar para a limpeza. Muitas vezes, vemos materiais e acessórios aleatórios sendo usados para abrir e erguer as esteiras durante a higienização. Muitas vezes também, vemos carrinhos e racks sendo utilizados para o apoio de esteiras durante a higienização. Sem um lugar apropriado para colocar as esteiras durante a higienização, vemos constantemente esteiras sendo arrastadas no chão ou em volta de equipamentos, o que pode causar danos. Não só isso é preocupante do ponto de vista higiênico, mas também do ponto de vista de desgaste prematuro e da quebra da esteira. Resumindo, a forma como uma esteira é manuseada durante os processos de manutenção e higienização pode ter um impacto significativo em sua conservação e no risco de corpo estranho. Vamos falar sobre algumas práticas recomendadas para manuseio de esteiras. Referindo-se às esteiras empilhadas umas sobre as outras, sugerimos, ao invés disso, armazená-las em uma zona limpa, dentro de sua embalagem original até que a instalação ou o trabalho que está sendo executado esteja concluído. A ideia aqui é manter as esteiras livres de poeira e contaminantes que possam estar presentes na área ou no canteiro de obras. Mesmo que a área de obras esteja inativa, serviços podem estar sendo executados nas proximidades. É fundamental armazenar ou cobrir as esteiras, como você vê aqui, até que todos os trabalhos sejam concluídos. Para armazenar as esteiras por mais tempo, mantenha-as em suas embalagens originais e em um local fechado sem risco de sofrer com a ação do tempo. Agora vamos discutir o manuseio da esteira durante a higienização. É importante que as plantas garantam que os recursos apropriados estejam disponíveis para permitir que a equipe de higienização manuseie adequadamente as esteiras. Além dos racks e carrinhos que falamos anteriormente, escadas e plataformas permitem que a equipe de higienização acesse com segurança os transportadores aéreos sem ter que subir e se apoiar nos transportadores abaixo deles, com risco de danificar estes equipamentos. É importante usar a ferramenta certa para remover as varetas da esteira, como visto na animação abaixo. As ferramentas podem variar de acordo com a série e tipo de esteira. O design do transportador também é um fator importante que pode impactar na limpeza e manuseio da esteira. No Brasil, a NR12 leva muito em conta a segurança dos operadores, e por isso a maioria dos equipamentos e transportadores são muito fechados e sem grandes áreas de acesso, o que torna especialmente desafiador o acesso para a higienização das esteiras. Vale a pena revisar os transportadores existentes para determinar se os levantadores de esteiras ou barras CIPs podem ser incorporados ao projeto já existente, para minimizar a necessidade de remoção da esteira. Também é uma boa ideia apontar os desafios em design de transportador que você enfrenta hoje e fornecer esse feedback para aqueles que possam influenciar o design em projetos futuros. As variações no design dos transportadores devem ser levadas em conta quando as PPHOs são desenvolvidas, para que possam ser dadas atenção especial às esteiras de difícil acesso. Pensar nessas etapas pode ajudar na higienização e proteger as esteiras de danos causados pelo manuseio incorreto. Neste módulo, vamos rever o papel importante que o design do transportador pode desempenhar na prevenção de corpos estranhos na produção. Esta imagem mostra elementos chaves de um transportador. Cada um desses elementos desempenha um papel crítico no desempenho do transportador e da esteira.
Problemas de design nessas partes do transportador podem levar ao desgaste prematuro da esteira, incidência de pó plástico e principalmente a quebra de módulos. Vamos entrar em mais detalhes sobre esses tópicos ao longo deste módulo. Primeiro, vamos começar olhando para os rolos de retorno inadequados, soleiras e guias de desgaste. Em diversas plantas, temos visto o uso de materiais que não sejam o HMW, que é o material que nós recomendamos. Também vimos guias de desgastes e rolo de retorno que se deslocaram de lugar ou estão faltando no transportador e não estão mais realizando sua função de garantir um trajeto liso e suave à esteira. Às vezes, as dimensões desse suporte são inadequadas dada a carga transportada, o que pode levar a um peso excessivo em algum trecho, atrito e desgaste da esteira. Transportadores inclinados com zonas de transição do trecho reto para o trecho inclinado são áreas de constante atenção e por isso requerem maior atenção ao design. Os blocos de transição devem manter a esteira apoiada no transportador em um correto raio de curvatura para fazer uma suave transição entre o trecho reto e inclinado. Temos visto muitos exemplos de blocos de transição fora do padrão recomendado, formatos, dimensões e o material utilizado. A implicação de não ter os pontos ideais de apoio no avanço e retorno da esteira causam tensão excessiva e geram mais desgaste à esteira e às varetas. Também vimos exemplos em que a esteira se desalinha e toca na estrutura, causando danos nos módulos de borda. Vamos falar sobre algumas práticas recomendadas para o projeto do retorno e do avanço em transportadores. No retorno, é essencial a instalação de um rolo de cabeceira para garantir dois objetivos principais: criar tensão de engrenamento para o conjunto esteira-engrenagens e garantir 180 graus de abraçamento entre esteira e engrenagem. Você pode ver o rolo de cabeceira à esquerda na posição correta de instalação para garantir a tensão de engrenamento e o abraçamento de 180 graus com as engrenagens. O design ideal das guias da soleira garante transições suaves. Uma recomendação possível é fabricar a soleira com as guias defasadas para evitar uniões e junções com pontos de contato. Outra recomendação é arredondar cada extremidade das guias de desgaste e projetá-lo levando em consideração que poderá ser removido e reinstalado em diferentes posições. Para as guias, a seleção dos materiais é importante. Recomendamos o HMW ao PAD e o acabamento superficial deve ser suave. Para superfícies de contato com alimentos, a rugosidade não deve exceder 32 micropolegadas ou 0,8 micrômetros. Para superfícies sem contato com alimentos, a rugosidade não deve exceder 125 micropolegadas ou 3,2 micrômetros. Ao planejar novos projetos ou realizar modificações com trabalho a quente, evite situações como você vê nessas imagens. O guia de desgaste mostrado acima tem um acabamento de superfície áspera. A imagem abaixo mostra um guia com contaminante resultante de um trabalho a quente. Essas situações podem levar ao desgaste, pó plástico e quebras. Neste último exemplo, o cliente teve que substituir as guias antes do startup, pois o sistema não estava devidamente protegido. Neste módulo abordaremos causas comuns de pontos de contato e como abordá-los. Nós da Intralox nos referimos a qualquer obstáculo no caminho da esteira como sendo um ponto de contato. Pontos de contato podem ser um grande risco de corpo estranho. Os riscos associados ao desalinhamento de esteiras são agravados por pontos de contato na estrutura do transportador. Pontos de contato podem incluir, mas não se limitam a: estruturas fora de esquadro, engrenagens desalinhadas, cantos vivos em guias de desgaste, guias fora de posição ou contrapesos desalinhados. Essas situações podem levar ao surgimento de pó plástico, desgaste, quebras e o risco de corpos estranhos. Vamos falar sobre algumas práticas recomendadas para evitar pontos de contato. Queremos garantir que as transições da esteira sejam suaves nas duas direções de trabalho, especialmente se a guia de desgaste pode ser removida para limpeza. Você pode ver nesta imagem ampliada que tanto as bordas de entrada quanto de saída da guia de desgaste são arredondadas para uma transição suave. Nós também utilizamos um padrão defasado nas guias para garantir uma transição suave para a esteira ao longo da largura do transportador. Outra dica para evitar pontos de contato é eliminar qualquer tipo de peça no caminho da esteira. Um exemplo específico disso seriam as cabeças de parafuso e ou porcas para fixação de mancais de rolamento.
Uma sugestão para a solução deste problema é remover esse tipo de peça e fixar mancais e outros itens pela parte de fora do transportador. A remoção de peças no caminho da esteira reduzirá o risco de desgaste, quebra e contaminação por corpos estranhos. Neste módulo, vamos revisitar problemas comuns às engrenagens, como esses desafios impactam o risco de corpos estranhos e o que você pode fazer para saná-los. Alguns desafios comuns envolvendo as engrenagens são o espaçamento e travamento corretos. Esta animação mostra um exemplo do travamento incorreto de engrenagens. Todas as engrenagens ao longo do eixo estão travadas, porém a esteira poderá sofrer com expansão térmica, causando desengrenamento e consequente desgaste e quebra dos componentes. Esse é um alto risco para o surgimento de corpos estranhos. Peças improvisadas para a retenção das engrenagens, como abraçadeiras, por exemplo, não são desenvolvidas pensando no rigor de aplicações alimentícias e por isso devem ser usados anéis de retenção específicos. O uso de abraçadeiras aumenta o risco de desalinhamento de esteiras e engrenagens. Isso aumenta o risco de corpos estranhos, dificulta a higienização e leva a cargas desproporcionais nas engrenagens. Neste exemplo, a engrenagem da esquerda está totalmente travada. À medida que a esteira se expande termicamente, isso gera um impacto da esteira no lado direito da estrutura do transportador. Este tipo de contato e o risco de corpo estranho deve ser evitado. Vamos falar sobre algumas práticas para evitar problemas com as engrenagens. É muito importante posicionar e travar corretamente as engrenagens. Neste exemplo, o eixo do transportador foi otimizado para o desempenho mecânico e prevenção de corpos estranhos. A engrenagem central está totalmente travada, permitindo a expansão térmica na largura. Cada metade da esteira irá alongar-se para uma extremidade. Recomendamos o uso de espaçadores de engrenagem intralocks. Esta configuração mantém o espaçamento, permitindo a expansão térmica. A Intralocks oferece engrenagens de diversos diâmetros para atender às necessidades da aplicação e do transportador. É importante verificar a quantidade de dentes das engrenagens utilizadas para garantir a forma correta de instalação. Todas as engrenagens precisam ter os dentes alinhados ao longo do eixo. Como os eixos têm 4 lados, uma engrenagem com um número total de dentes divisível por 4 garante isso automaticamente. Caso as engrenagens tenham um número total de dentes não divisível por 4, é necessário instalar as engrenagens em uma posição específica. Por exemplo, uma engrenagem de 10 dentes não tem um número total divisível por 4. Esta engrenagem é um exemplo a qual a Intralocks precisa adicionar algum tipo de marca para facilitar a correta instalação. Essas marcas devem estar alinhadas ao longo do eixo para automaticamente garantir que os dentes das engrenagens estão alinhados. A animação exemplifica essa ação de alinhamento das engrenagens. Neste módulo, abordaremos os desafios que os produtos químicos representam para as esteiras transportadoras e como enfrentar esses desafios. Entendemos que o uso de produtos químicos para medidas de higienização e intervenção provavelmente aumentou. Algumas esteiras são colocadas em tanques por longos períodos. Sistemas de transporte mais difíceis de acessar ou inacessíveis são frequentemente tratados ou preparados sem enxágue dos produtos químicos. Temos visto diferentes níveis de conhecimento sobre químicos nas plantas que visitamos. Essas questões compõem os efeitos que os produtos químicos podem ter sobre as esteiras, acelerando o risco de surgimento de corpos estranhos. Este exemplo mostra a degradação química em um módulo de acetal causada por hipoclorito de sódio. Então, o que podemos fazer? Primeiro, é importante entender quais produtos químicos estão sendo usados em suas esteiras. Nós encorajamos você a realizar uma auditoria química durante sua higienização para entender quais os produtos químicos usados em sua planta. Como parte da auditoria, verifique se as titulações estão sendo realizadas regularmente para garantir que os agentes de limpeza tenham as concentrações químicas corretas. Também é importante verificar se os produtos químicos estão sendo enxaguados antes de secar sobre as esteiras. Então, convidamos você a se conectar com nossa equipe especializada em segurança de alimentos, que poderá rever seus produtos químicos para entender o que é ou não compatível com as esteiras Intralocks. Como você pode ver no gráfico, cada material tem um nível ou resistência diferente a cada produto químico. Variáveis como tempo de aplicação, temperatura, titulação podem impactar ainda mais a compatibilidade. Agora que você aprendeu sobre as principais causas de corpos estranhos relacionados com o transportador e esteira, você pode estar se perguntando por onde começar. A Intralocks e a Commercial Food Sanitation, CFS, uma empresa Intralocks,
oferecem serviços para ajudá-lo a elevar o nível de prevenção de riscos de corpos estranhos em sua planta. Como você viu, os riscos de corpo estranho relacionados com as esteiras estão tipicamente ligados ao projeto, manutenção, higienização e utilização de químicos em transportadores críticos. O tema de FMC, Foreign Material Control, é um serviço projetado para ajudá-lo a minimizar o risco de corpos estranhos relacionados ao transportador. Começa com uma avaliação formal para identificar as causas raízes dos riscos de corpos estranhos em suas aplicações em transportadores críticos. A entrega ao cliente é um relatório completo, com as recomendações principais para mitigar os riscos de corpos estranhos. Isso é seguido por um workshop estruturado para alinhar com o pessoal-chave sobre a importância do design adequado do transportador, manutenção preventiva e processos de higienização no controle do risco de corpos estranhos relacionado ao transportador. A CFS oferece serviços especializados e treinamentos para ajudá-los a desenvolver e sustentar uma cultura de segurança de alimentos dentro de sua organização. A atuação vai além das esteiras e transportadores. A CFS consulta, avalia e treina seu pessoal em uma variedade de temas relacionados à higienização dentro das plantas de processamento de alimentos. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Esperamos que você tenha achado informativo e útil para as suas necessidades e sua planta. Por favor, não hesite em contactar o serviço de atendimento ao cliente da Intralox para falar com um especialista que possa lhe ajudar com quaisquer perguntas que você tenha.